Fala pessoal, tudo bem? Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jefferson Alexandre Gabriel, sou contador, assessor de investimento pelo Banco XP. Esse da outra foto é o Ronison, contador, é meu sócio aqui no escritório. Nós somos da F Consult, é uma contabilidade. E um dos itens dela, da missão da empresa, é auxiliar, ajudar os micros e pequenos empresários. Então, sobre gestão empresarial, sobre administração. Então, com isso, a gente está publicando alguns vídeos sobre ferramentas de gestão, ferramentas de administração. E também está dando alguns exemplos na prática como utilizar essas ferramentas. Nesse primeiro vídeo, a gente decidiu falar sobre a DFC, a demonstração de fluxo de caixa. A gente acredita ser a ferramenta mais importante para o pequeno empresário, para quem está começando. Toda empresa ela tem uma premissa que é básica, de gerar a caixa, de dar lucro, de ser uma empresa sólida, segura. Por esse motivo a gente escolheu o fluxo de caixa para iniciar, tendo um caixa seguro, um caixa no azul. Com certeza você vai ter mais segurança para empreender, você vai ter mais solidez para se planejar. Esse treinamento a gente quer fazer de uma forma muito mais prática e didática do que teórica. Eu vou ter que passar por teoria, para nivelar todo mundo, para deixar um pouco mais fácil para o entendimento de quem ainda não tem experiência com demonstração de fluxo de caixa. A intenção do vídeo é ensinar o porquê fazer e porquê utilizar dessa ferramenta. Então aqui a gente vai falar sobre os temas, sobre as demonstrações, quais são as demonstrações contábeis. Eu vou falar basicamente sobre elas, basicamente para situar todos, nivelar todo mundo. Eu vou falar um pouco sobre teoria, porque também nessa mesma pegada de nivelar todo mundo, para todo mundo entender do que eu estou falando, e vou aplicar ele na prática, porque essa é a principal intenção do vídeo, é ensinar na prática e ser o mais didático possível da forma que deve ser utilizada o DFC. E tem uma pergunta que a gente colocou lá no fim, que é a pergunta mais usual e mais feita quando a gente está dando um curso de administração de empresa, que tem também um módulo que é o DFC, e é a pergunta que mais fazem. A gente colocou no final lá e vai responder para todo mundo também. E podem colocar também as perguntas aqui no vídeo, que a gente vai, conforme a gente for visualizando, a gente vai respondendo, tá bom? Eu vou ser o mais breve possível, principalmente nessa parte aqui, mas eu queria dizer o porquê que é importante as demonstrações financeiras e contábeis. Conforme até o Warren Buffett fala, a linguagem dos negócios, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, através desses demonstrativos, a gente consegue se planejar, consegue avaliar uma empresa. Então, sem a gente entender, mesmo sendo empreendedor, claro, a gente consegue empreender. Com isso, vamos dizer assim, ele está implícito no negócio, ele está... você não precisa saber de fato o que é um DFC ou uma demonstração para conseguir empreender, mas o nosso entendimento é que para crescer, para ser uma empresa sólida e segura, você precisa sim saber sobre demonstrações financeiras e contábeis. Então aqui é basicamente um ensinamento para os empreendedores, então não é um foco muito teórico, tá bom? Mas eu vou passar por três que a gente selecionou ali para dar uma nivelada em todo mundo, tá bom? Primeiro que a gente vai falar sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é o mais conhecido, acredito que todo mundo, mesmo que não trabalha no mercado, ou não é empreendedor, ou não trabalha no mercado financeiro, já conhece o balanço patrimonial. Basicamente ele é dividido em ativos, o que você tem de bem, estoque, caixa, veículos, imóveis. Ele está tudo ali na aba ativos e nessa abinha aqui, e também os passivos, que são dívidas com terceiros, empréstimos que você pega, e dívidas com sócios, que são os patrimônios líquidos, é o patrimônio líquido, desculpa. A outra demonstração é a demonstração de resultado, é onde a gente tira as despesas
receita, né? A gente chega na receita e tira todas as despesas dela e chega no resultado de fato da empresa, né? Bastante gente compara a demonstração de resultado com o fluxo de caixa, né? Mas não é bem igual, né? Porque na demonstração de resultado a gente considera alguns itens que não impactam de fato o fluxo de caixa, né? Ou caixa. Então, por exemplo, amortização, depreciação, PCLD, né? Que, por exemplo, a gente considera na demonstração de resultado. Tudo isso impacta o teu resultado, porém não impacta o teu caixa. Então tem diferença entre as duas demonstrações, apesar das duas serem bem parecidas, né? Aqui, basicamente, né, a gente tem a receita e a gente tem as despesas que a gente deduz da receita, né, que são custos, despesa financeira, né, e chega no lucro líquido do exercício. A DFC basicamente é bem parecido, né? A gente tem as receitas, onde diferente da DRE a gente coloca aportes financeiros, a gente coloca empréstimos como receita, a gente considera outras receitas que não provenientes da operação da empresa, né? E nas despesas também, a gente considera também na demonstração de fluxo de caixa, principalmente a que impacta de fato o caixa, né? Por exemplo, a compra de um carro, ela vai na DFC, né, saindo do caixa da empresa, porém ela não vai na DRE, né? Então, até por isso que muitas das empresas utilizam a DRE e o balanço para ter complemento nessas informações. E a demonstração de fluxo de caixa, ela demonstra de fato o que está entrando de recurso e saindo de recurso da empresa. Então vamos ali para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele eu acredito, né? Acredito que de fato a demonstração mais utilizada no mercado financeiro para fazer valuation de empresas, né? Para fazer projeções e determinar qual é o valor de uma empresa. Eu não vou entrar em detalhes sobre o valuation, sobre fluxo de caixa descontado, mas fica evidente, né, o quanto que é importante a demonstração de fluxo de caixa. A intenção da demonstração de fluxo de caixa é você encontrar um equilíbrio financeiro, né? Equilíbrio financeiro ali seria você ter o controle total de saída de recurso e entrada de recursos, né? Então, eu tentei colocar nessa imagem que quando você começa, de fato, suas despesas são muito altas, a saída de caixa é muito alta, porque você está investindo no empreendimento ainda, você está construindo ele, de fato, né? Então, e você tem uma entrada de recurso muito limitada, porque você ainda não está gerando receita das operações. Então, a intenção ao longo do período, né, ao longo dos anos, é você aumentar suas receitas e diminuir a saída, né, diminuir as despesas, principalmente proporcionalmente, né? No caixa, que nem eu já disse, é possível ter aportes, entrada de recurso através de empréstimos, aportes ou receita operacional de fato, né, da empresa, receita financeira também. Então todos esses meios a gente consegue ter entrada de recurso, e as saídas pode ser despesa, a compra de um ativo, entre outros motivos, também pode ter a saída de recurso da empresa, né? Aqui uma parte muito teórica, né, mas é bom a gente passar por ele. A gente tem o ciclo operacional. O ciclo operacional ele abrange desde a compra da mercadoria até o recebimento daquela mercadoria, né? Então tudo isso é chamado de ciclo operacional de caixa. Então ali na primeira imagem a gente tem a compra e o pagamento ao fornecedor, e a venda e o recebimento do cliente. Na segunda imagem a gente tem o ciclo do estoque, que é a compra até a venda, né, a entrada do estoque até a saída, e o ciclo de caixa, né, do pagamento do recurso ao fornecedor e o recebimento do recurso do cliente. Agora eu vou ir para a prática, né, de fato, como que funciona o caixa da empresa e como a gente pode se planejar e se defender no dia a dia. Aqui eu coloquei um exemplo, onde a gente está pagando o fornecedor em 30 dias, a gente compra a mercadoria e daqui 30 dias a gente vai pagar ele de fato.
e a gente vende esse produto no dia 45 e vai receber no dia 90. Então esse produto ficou 45 dias no estoque, né? A gente vendeu no dia 45 e vai receber no dia 90. Então a gente já tem ali o prazo médio do cliente e o prazo médio dos fornecedores. Com isso, na prática, a gente tem a seguinte situação: a gente paga o fornecedor no dia 30 e recebe do cliente no dia 90. A gente tem um gap ali, uma perda ali, né, de valor, né, de um caixa negativo durante 60 dias. Esse caixa negativo ele deve ser reposto, né? Deve ser adquirido através de empréstimo. Bastante cliente, infelizmente, utiliza o limite do banco, né, e pagam juros enormes por esse motivo. Então aqui eu vou dar algumas dicas e algumas formas de você evitar essa situação, né? O que você pode fazer, né, é reduzir os custos, né? Com certeza você tendo despesas menores e saídas de caixa menores, você com certeza vai conseguir se planejar de uma forma muito mais fácil. Você pode fazer a projeção, por exemplo, de saídas e de entradas, e ali você pode planejar diminuindo os custos fixos e variáveis também da mercadoria. Você vai ver que facilita muito o teu planejamento. Você pode fazer um planejamento de uma provisão, de capital de giro. É uma forma também de você não ter que pagar juros para o mercado ou para terceiros. E adequação de prazos, que é o exemplo que eu vou colocar aqui também, que eu vou tentar resolver esse problema que a gente colocou ali no exemplo, né? E a cobrança de vencimentos em atraso, né? Isso também pode te gerar de uma situação onde que teu caixa vai ficar negativo, né? Por qualquer outro motivo. Vai comprar um veículo, por exemplo, precisa de recursos, em vez de fazer um empréstimo e pagar juros, você faz uma cobrança e adquire um determinado valor que não vai precisar ter uma saída de caixa tão grande naquele momento, porque você vai adquirir recursos para repor aquela saída de caixa, né? Ali na provisão também é um detalhe bem importante. Normalmente no capital de juros, no capital de giro, você acaba pagando juros, então, ou do banco, né? Esse capital de giros é sempre interessante que a empresa possa fornecer de fato, né? Ela não vai estar distribuindo aquele recurso, mas vai evitar de estar pagando juros que pode estar consumindo de fato o resultado da empresa, né? Aqui então a gente tem aquela situação que a gente já tinha demonstrado. A gente tem a primeira situação que a gente vai negociar com o fornecedor. A gente vai entrar em contato com o fornecedor e vai negociar um prazo maior de pagamento, né? A gente vai negociar para pagar ele no dia 60, a gente vai pedir mais 30 dias de prazo. E da mesma forma a gente vai mudar a política de cobrança da empresa, né? A política comercial. Devido à falta de dinheiro, a gente vai cobrar 50% daqui 15 dias e 50% em 45 dias. Tem que tomar muito cuidado com o desconto nesse adiantamento, que ele pode te consumir tua margem e não ser tão benéfico essa situação, né? Você às vezes dá um desconto de 5%, às vezes 6%, 10%, e às vezes ter captado esse recurso do banco sairia mais barato nesse período, então não faz sentido você dar aquele desconto porque está consumindo a tua margem de lucro, né? Então tem que analisar bem friamente essa situação. Eu sei que às vezes a gente utiliza o desconto para ganhar o cliente, para conquistar ele de fato, mas tem que tomar cuidado para não prejudicar as margens da empresa, tá bom? Aqui então a gente fez aquelas duas situações, a gente zerou a operação no dia 60 com o pagamento de R$1.000 ao fornecedor e o recebimento em 15 dias do cliente. A gente tem R$2.000 entrando, R$1.000 saindo, a gente vai ficar com caixa positivo em R$1.000, né? Então esses R$1.000, eu sempre recomendo também que esteja te remunerando de alguma forma. Pode estar em uma aplicação financeira. Hoje, com a Selic alta, nós temos bastante aplicações financeiras que estão pagando
até acima de 1% ao mês. Então, você pode ter esse recurso te remunerando de alguma forma, né? Que é o que eu recomendo. Agora a gente vai para as perguntas, né? Que também é bem comum, que é: a minha empresa está vendendo bem, porém eu não tenho caixa livre. Por que isso acontece de fato nas empresas? Tem diversos motivos, mas eu vou citar cada um e exemplificar ele para que fique mais claro para todo mundo. A inadimplência, né? Muitas das vezes a gente faz uma projeção do fluxo de caixa e não contamos com a inadimplência, né? Nosso caixa aumenta, a inadimplência aumenta também, a gente não vai considerando isso no cálculo e de fato no final de um período pode estar faltando caixa devido a esse motivo, né? É fácil de resolver também, né? Cobra-se os clientes, aqueles que forem possíveis, os que não forem, você não vende mais, é uma recomendação. Então é fácil da gente conseguir resolver esse primeiro item. Falta de gestão de prazo, essa é bem comum e também não é difícil de resolver, como a gente visualizou no exemplo ali, basta um pouco mais de atenção e de planejamento, né, de utilização da ferramenta mesmo. Projetar, por exemplo, uma compra de carro, por exemplo, né, a gente pode planejar guardar aquele recurso em determinados períodos até conseguir um capital e sendo remunerado aquele capital durante aquele período em alguma aplicação financeira, e naquele determinado período a gente comprar aquele veículo e não sofrer com a saída de caixa, né? Que também já responde o segundo item, que é não planejou o fluxo de caixa, que também é muito comum. Tem muitos clientes que acabam tendo isso no dia a dia, na prática, né? Acabam não efetuando um planejamento no papel ou na planilha de Excel. Inclusive a gente tem uma planilha que a gente sempre entrega para os clientes fazerem esse planejamento. Ela é bem simplista, não é para ser algo trabalhoso para o cliente, é para ele conseguir fazer de fato. E daí depois tem diversos sistemas que fornecem um planejamento de fluxo de caixa. A gente recomenda alguns aqui também no escritório, porém uma planilha de Excel já ajuda muito o pequeno empreendedor e o pequeno empresário quando está começando, tá bom? O pagamento de taxas e multas, né, e descontos, como eu já citei aqui um exemplo atrás ali, o desconto ele pode consumir margem e não ser interessante. Às vezes você está dando 10% de desconto e captando um recurso no banco, às vezes não vai pagar isso naquele prazo, né? Então, às vezes desconto é muito prejudicial à margem final da empresa. Então, às vezes vale dar desconto, né, na questão de fidelizar o cliente, mas tem que tomar muito cuidado com a sua margem. E multa, né, principalmente o pequeno empreendedor, acontece muito de não se planeja de uma forma adequada, principalmente nas precificações, né, não faz uma precificação da forma correta, acaba não tendo recurso para poder pagar o DAS, né, o imposto da empresa do Simples Nacional. Com isso acaba pagando multa e juros muito alto e que também não estava no planejamento, e isso vira uma bola de neve. Então eu sempre falo para evitar esse tipo de multa e taxa e juros, que é um dinheiro jogado fora da empresa que poderia ser facilmente evitado com planejamento, né? Aumento de estoque, isso não é um problema nem sempre, né? Mas pode ser um dos motivos de não estar sobrando caixa de fato na empresa. O que acontece muito é com aquelas empresas que têm receita sazonal, naquele período ela vende muito, tem uma receita gigante. No mês seguinte ela não vai ter uma receita tão grande, né? Quem vende no Natal, por exemplo, janeiro já sofre um pouco e acaba tendo que repor o estoque. Quando ela repõe o estoque, ela tem uma saída de recurso muito grande, né? E como teve uma entrada muito grande em dezembro, se ele distribuir em dezembro, como tem diversas despesas em dezembro, né? 13º de funcionário, férias, acaba saindo também muito recurso. Em janeiro, como você tem que repor o estoque, às vezes acaba não sobrando dinheiro no caixa, né? Tudo isso não é uma coisa ruim, porque está aumentando o equity, né? Está aumentando valor da empresa, né? Você tem um estoque todo reposto e com as despesas pagas, né? Ou, por exemplo, a compra de um veículo também tem a saída do caixa, mas não é uma coisa ruim, né? Você está aumentando o equity, o patrimônio da empresa, então você consequentemente está ganhando dinheiro, né,
com a valorização do patrimônio da empresa, né? Com o aumento do patrimônio da empresa. E a precificação errada, que é também um motivo muito comum de ter problema no fluxo de caixa, é achar que está aplicando uma margem e não está. No curso a gente explica bastante isso, né? Sobre a precificação errada. Aplicar uma margem sobre um determinado valor e não ser o correto, né? A gente utiliza ali algumas ferramentas, markup, outras ferramentas de precificação para justamente não correr o risco de no final do mês não estar sobrando dinheiro porque os custos foram mal planejados, né? O preço do produto foi mal realizado, né? Foi mal precificado. Tá bom? Bom, é isso, né? Eu tentei ser bem prático e direto. Eu sei que surgem diversas dúvidas, podem estar perguntando aqui, a gente fica à disposição para ajudar na resolução delas. Sigam a gente aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, aqui lá no Instagram também. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem pra gente, a gente fica à disposição, tá bom?